Gente, vai ser um privilégio a gente poder conversar um pouquinho aqui, com você também que está acompanhando a gente pela internet, porque a gente vai falar sobre comunicação e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma das coisas que para mim é o que torna a comunicação mais efetiva, que torna ela um tipo de comunicação que alcança os seus objetivos. E o título da palestra tem a ver com isso. Você sabe com quem está falando? É sobre isso que a gente vai falar na tarde de hoje. Eu dividi a minha palestra em duas partes, então eu vou pensar algumas coisas com vocês aqui na primeira parte. A gente vai ter uma pequena pausa para algumas perguntas, talvez relacionadas a isso, em um outro momentinho aqui, né, Ivo? E depois tem um segundo momento da palestra para a gente poder continuar a conversar sobre esse tema. Falando sobre você sabe com quem está falando, isso, falando de quem eu sou, né? Caso você de repente nunca tenha me visto, meu nome é André Leite, eu sou apresentador do programa Bom de Bíblia da TV Novo Tempo, eu atuei como diretor artístico da TV Novo Tempo por 5 anos, fui coordenador do núcleo de jornalismo da Rede Novo Tempo de Comunicação por 6 anos também, e atualmente, além de apresentar o Bom de Bíblia, eu estou focado em escrever projetos que têm a ver com livros e roteiros, que têm a ver com formatos de filmes, séries, entre outras questões audiovisuais. E aí, baseado no tema, você sabe com quem está falando? Isso me lembra uma história, que eu não sei se você já ouviu, que diz que um dia tocou tocou o telefone, o ramal, na oficina do exército. E aí quem atendeu foi um dos mecânicos que trabalhava lá, porque tinham vários, mas um dos mecânicos atendeu, o João. E aí do outro lado uma voz bem enérgica falou assim: quantos veículos operacionais que podem ser usados nesse momento tem aí na garagem do exército? E aí o João respondeu: olha, no momento nós temos 12 caminhões, nós temos 10 tanques, temos 3 carros comuns e um carro de luxo que aquele coronel chato e barrigudo vira e mexe, pega aqui. Aí teve um silêncio e do outro lado a voz enérgica perguntou: você sabe com quem você está falando? E aí o João não sabia com quem ele estava falando e respondeu: não. E aí do outro lado falou: é o coronel chato e barrigudo que você está sendo bastante insubordinado neste momento. Silêncio. E do outro lado o João respondeu no mesmo tom. Ele falou: e você sabe com quem você está falando? E aí o coronel obviamente não sabia, falou assim: não. E aí o João do outro lado falou: graças a Deus. E aí ele desligou o telefone, porque obviamente isso salvaria a pele dele. Então você saber com quem você está falando faz toda a diferença para você ter uma comunicação mais efetiva. Porque o princípio básico da comunicação é esse: um emissor e um receptor. Então nesse momento eu estou sendo emissor aqui, estou conversando com vocês, passando uma informação para vocês, e vocês estão recebendo uma informação. Se de repente eu fizer uma pergunta para vocês, e vocês começarem a me responder, a gente inverte essa comunicação. Vocês passam a ser emissores e eu receptor. Por isso que um diálogo, ele mistura esses dois papéis o tempo todo dentro da comunicação. É básico. Mas, apesar de ser básico, muita gente esquece desse princípio. E eu digo isso com a experiência de quem trabalhou com comunicação e trabalha ainda com comunicação em televisão e rádio, e vários de vocês já fazem isso no dia a dia, e eu apostaria que vocês também percebem. Esquecer desse princípio básico de que existe um emissor e um receptor para que a comunicação aconteça de maneira efetiva. E eu vou explicar um pouco mais por que isso acontece em muitos momentos, por que as pessoas esquecem desse conceito básico. Porque elas fazem as mesmas coisas que elas gostariam de ver. Talvez deu alguma questãozinha aí da configuração, mas vamos lá.
Porque as pessoas fazem coisas que elas mesmas gostariam de ver. Então, muitas vezes tem gente que faz, sei lá, uma campanha de divulgação em mídias sociais, pensando, eu gostaria de ver isso se eu tivesse vendo essa campanha. Ou a pessoa faz um vídeo para as redes sociais, pensando, eu gostaria de ver isso, ou eu gostaria de, sei lá, ler este tipo de livro, ou esse tipo de texto. Só que, muitas vezes, eu diria até na maioria das vezes, quem está fazendo algo não é o público-alvo que vai receber esse conteúdo. E isso cria uma série de ruídos. Como eu disse, o princípio básico da comunicação envolve emissor e receptor. Então vamos começar, a primeira parte dessa nossa conversa, dessa palestra, tem a ver com saiba quem é o seu público-alvo. Se você não sabe quem é o seu público-alvo, quando você está fazendo qualquer tipo de comunicação, material na sua igreja, ou no seu trabalho, se você trabalha com comunicação, você não vai conseguir ser eficaz, por melhor que seja a sua produção. Pode ser bonito, pode ser muito bem feito esteticamente, mas pode não alcançar os objetivos. Tem uma frase que eu tive que usar muito em algum momento lá na Novo Tempo, quando eu estava na direção artística, que a gente fez algumas reformulações na programação da TV Novo Tempo no ano de 2019, e teve uma frase que eu tive que usar algumas vezes para poder argumentar em relação a algo que ainda não estava muito claro, apesar da TV Novo Tempo, ela já está completando aí praticamente 25 anos. Público-alvo não pode ser todo mundo. É meio básico isso, mas não dá para todo mundo ser o seu público-alvo, por um motivo simples. Porque quando todo mundo é seu público-alvo, ninguém é seu público-alvo. Não dá para você falar assim, não, isso aqui que eu vou fazer é para todo mundo. É para criança, para adolescente, para adulto, para idoso, para homem e para mulher. Em comunicação, isso não funciona. Vamos ver se passa aqui. Vamos lá, para pensar sobre isso. De repente você está falando assim, não, mas nada a ver isso daí. Dá para falar com todo mundo ao mesmo tempo? Dá para a gente falar com todo mundo ao mesmo tempo, mas será que a gente consegue falar de maneira eficaz com todo mundo ao mesmo tempo? Quero pensar com vocês. Por exemplo, uma criança de 5 anos, ela consegue absorver o mesmo tipo de conteúdo que um idoso de 75 anos absorve? Ela tem o mesmo vocabulário de um idoso de 75 anos? Ela usa o mesmo tipo de comunicação que um idoso usa de 75 anos? Isso por si só já faz toda a diferença. Uma adolescente de 15 anos e um homem de 51 anos consomem o mesmo tipo de conteúdo de audiovisual, por exemplo? Vamos lá. Um homem de 51 anos provavelmente consome a mesma quantidade de conteúdo de TikTok que uma adolescente de 15 anos? Não. Isso por si só já mostra que não apenas o formato do que você faz e da forma como você fala faz a diferença, mas a plataforma que você usa também faz a diferença, dependendo do público-alvo que você quer alcançar. Se você quer falar com pessoas de 51 anos, você vai criar algum tipo de conteúdo de divulgação para o TikTok? Não faz sentido, porque o seu público não está no TikTok. Da mesma maneira, se você quer alcançar uma adolescente de 15 anos, aí sim, você usar a plataforma correta para alcançar o seu público vai fazer a diferença. Mas aí você vai precisar usar a linguagem que o pessoal do TikTok usa. Aí você vai ter que colocar, por exemplo, o Ivo fazendo uma dancinha no TikTok para poder divulgar alguma coisa. Certo, Ivo? Não. Agora, deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui para eu ver, um pouquinho para frente que eu consigo perceber, e você que está pela internet pode me ajudar a responder aí, também vai colocando no chat. Quantos de vocês
trabalham efetivamente com comunicação, não apenas de maneira voluntária para a igreja, mas trabalham de alguma maneira com comunicação, como jornalistas, assessores de imprensa, publicitários. Deixa eu ver, tem alguém aqui que trabalha profissionalmente? Olha, fotógrafos, olha. A maior parte de vocês aqui trabalha de maneira voluntária com comunicação. Eu apostaria que muito provavelmente, porque na igreja de vocês, as pessoas falam, olha, você sabe mexer bem com tecnologia, você sabe se comunicar muito bem, você é uma pessoa que, de alguma maneira, sabe usar mídias sociais, e por isso vocês trabalham com comunicação na igreja de vocês. Então, eu quero trazer uma informação aqui que talvez, se você não trabalha no meio de comunicação, talvez não faça parte do seu dia a dia. Mas, como é que os profissionais definem público-alvo, seja em TV, rádio, ou até em agências de publicidade? Geralmente tem 3 fatores, entre outros, mas esses 3 são básicos para a definição de público-alvo quando a gente está falando de comunicação, inclusive para a venda de produto em meios de comunicação. Gênero, homem ou mulher, faixa etária, então o Ibope vai ter a faixa etária de 4 a 11, de 12 a 17, de 18 a 24, 25 a 34, 35 a 49, 50 a 59 e 60 a mais. Sabe aquele papinho de jovem é todo mundo até 90 anos de idade? Já ouviu isso algumas vezes? Então, para a comunicação isso não faz sentido. Tem um limite de idade. Você é adolescente de 12 a 17. Se você tem entre 18 a 24, você é um jovem em idade universitária. Se você tem de 25 a 34, você é um jovem adulto. Se você tem 35 a 49, você é um jovem maduro. De 50 a 59, você é um adulto sênior. E de 60 a mais, você é terceira idade. As fases da vida existem por um motivo. Ninguém é adolescente para sempre, ninguém é criança para sempre, ninguém é jovem para sempre. Além disso, tem a definição de classe social. Então a gente tem classe A, B, C, D e E no Brasil. E daqui a pouquinho eu vou descrever isso um pouquinho melhor para vocês, porque às vezes a gente não tem muita noção de quem somos nós na fila do pão aqui quando a gente olha para isso. Beleza, a sua idade você sabe, o seu sexo você sabe, mas às vezes a questão de classe social, talvez você nunca tenha se atentado. Vou falar sobre isso agora, inclusive. Esses dados aqui são os mais recentes, porque obviamente de ano em ano tem atualização, por questões financeiras, da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa no Brasil. Isso aqui é do ano passado, porque 2023 ainda o ano está correndo, inflação, uma série de coisas. No Brasil, pessoas que são da classe D ou E, de acordo com esse critério, são pessoas que a renda familiar é, você pega todo mundo que ganha algum tipo de dinheiro em casa, tá? Soma todo mundo, toda a renda que entra dentro da casa, dá no máximo R$ 900,60. Soma todo mundo, R$ 900,60, é classe D e E. 27,9%, quase 28% da população brasileira se encontra na classe social D e E hoje no Brasil. Classe C2 são pessoas que, somando a renda familiar, vai de R$ 900,60 até R$ 1.965,87. Lembrando, isso é renda familiar, não é individual. Então você soma todo mundo. Você, sei lá, tua casa é você e seu marido, soma vocês dois. Você, seu marido e seu filho que trabalha. Você, seu marido e, sei lá, sua sogra mora com você e recebe uma aposentadoria. Soma todo mundo da casa. Então classe C2 vai ser entre 900 e 1965. E é 26,4% dos brasileiros. Classe C1 é de 1965 a 3.276. Classe B2, 3.276 a 5.575, classe B1, 5.755 a 10.361, e classe A são pessoas que, a B1 vai ser de 10.361 a 21.826, e classe A é quem está disso para cima. E se você olha, a maior parte da população brasileira está onde aqui? Classe C, D e E. Se você somar isso aqui, eu sou de humanas, mas vai dar,
67, 8, 74%. Basicamente, 3 em cada 4 brasileiros se encontram nas classes C, D e E. E por que isso faz a diferença? Porque isso tem a ver com possibilidade de coisas que as pessoas compram, a forma como essas pessoas consomem comunicação. Eu vou dar um exemplo simples, que eu estava inclusive conversando com o pastor Emerson aqui, e ele estava falando, na pandemia, o grupo de vocês foi essencial para que as pessoas tivessem acesso a cultos e tudo mais. Quantas pessoas que vocês conheceram, ou tiveram mais contato ao longo da pandemia, relataram para vocês que tinham, às vezes, dificuldade de consumir conteúdo de vídeo, porque não tinham um pacote de 3G suficiente para poder ficar mexendo no celular? É muita gente. E isso foi percebido, inclusive lá na Novo Tempo, o pessoal falou, olha, a Novo Tempo foi essencial para muita gente poder ter acesso a cultos, porque tem muita gente no Brasil ainda que não tem acesso à internet. Tem pelo menos 15% dos brasileiros não tem acesso à internet hoje. E daqueles que têm, muita gente não tem acesso à banda larga, ou seja, para você ver um streaming por muito tempo. É por isso que tudo quanto é lugar que muita gente entra, em comércios, etc., qual é uma das primeiras coisas que as pessoas perguntam? Qual é a senha do Wi-Fi? Exato. Por quê? Porque pacote 5G, 4G, continua sendo caro para a maior parte da população brasileira. Então, você fazer um conteúdo de vídeo muito pesado, para muitos brasileiros, dependendo de quem é o seu público-alvo, você não vai conseguir atingir essas pessoas. Vamos lá, pensando ainda sobre classe socioeconômica, para vocês pensarem o quanto isso faz a diferença. Esses 3 programas são programas jornalísticos, mas cada um deles é pensado para um público-alvo diferente. Não quer dizer que pessoas de outras classes socioeconômicas não possam assistir, assim como, sei lá, novela é pensado para o público feminino. Quer dizer que homem não pode assistir? Não, mas ele não é pensado para homens. Assim como, sei lá, a transmissão de um telejornal esportivo, como, sei lá, o Globo Esporte, mulher pode assistir? Pode, mas o formato geralmente é pensado para o público que mais consome esse tipo de conteúdo, homens. Da mesma maneira, o formato de alguns telejornais segue de acordo com as classes socioeconômicas dos brasileiros. Por exemplo, um telejornal como o Brasil Urgente, o tipo de pauta que você vai ver vai estar muito ligado a que tipo de notícia? Me ajudem. Crime. Você está falando São Paulo, tem enchente. Meu sogro é do Rio Grande do Sul, tem uma enchente lá em São Paulo. Eu moro em Jacareí, é 70 quilômetros de São Paulo. Ele liga desesperado para a gente, achando que a gente está debaixo d'água. Mas é isso. O Rio de Janeiro, tem gente que morre de medo do Rio de Janeiro como um todo por conta das notícias. Às vezes você nunca foi no Rio de Janeiro, mas as notícias falam isso e você acredita. Então, por que isso tem a ver? Porque a realidade de muita gente que vive na classe D e E, que vive em periferias, tem muito a ver com o quê? Falta de segurança pública. E esse tipo de notícia sobre segurança pública, enchentes, etc., afeta diretamente a rotina de quem é da classe D e E. A pessoa que é da classe A, faz diferença para ela saber se o metrô de São Paulo está operativo ou não? Não. Mas para o cara da classe D e E faz toda a diferença. É por isso que você vai ver esse tipo de informação no Brasil Urgente. O metrô parou, o pessoal está andando no trilho. Classe C, o Jornal Nacional, já é um telejornal que tem notícias que falam com a classe média brasileira, vamos colocar assim, mas tem uma diferença. Principalmente se eu comparar com um jornal como o Jornal da Globo, que é pensado para a classe A e B. No Jornal Nacional, você costuma ver, tenta buscar na tua memória, comentarista de economia falando algum tipo de comentário no Jornal Nacional? Você já viu alguma vez? Não. Por quê? Porque geralmente as pessoas que gostam de ouvir esse tipo de análise de comentários econômicos são pessoas que estão colocando seu dinheiro para investir em algum lugar, na bolsa, não sei o que lá, tal.
a maior parte dos brasileiros mal dá conta de conseguir comprar as contas do mês. Aí por isso que você vai ter um monte de coach aí, inclusive fazendo uns coach que não bate as contas. Esses dias eu vi um coaching falando aí de, não, se você ganha R$ 1.700 por mês, você paga o aluguel de R$ 1.000, aí você compra as compras do mercado com R$ 300 por mês. Eu falei, mas que mercado que essa pessoa está indo? Com R$ 300 ela faz a compra do mês. Me fala que eu quero ir lá também. Então, você não saber quem é o seu público-alvo te causa problemas. Então, o Jornal da Globo, por exemplo, que é um jornal, inclusive, posicionado mais tarde. Porque, para pensar, o Jornal da Globo, vocês sabem mais ou menos que horário passa o Jornal da Globo? É quase meia-noite, às vezes, dependendo do horário que termina um jogo, depois da meia-noite, etc. Eu te pergunto, o trabalhador brasileiro que acorda 3, 4 da manhã para pegar o metrô numa grande cidade para ir para sua casa, na hora que está passando o Jornal da Globo, ele está dormindo ou ele está acordado? Está dormindo. Então é isso. Esse trabalhador, esse jornal não é pensado para uma pessoa da classe D e E, por exemplo, que vai acordar 4 da manhã para pegar o ônibus. Quer dizer que a pessoa da classe D e E não pode assistir? Pode. Mas as pautas, a forma de se comunicar com o público, não é para essa pessoa por conta da realidade dela. E não tem nenhum problema nisso. As pessoas vivem em realidades diferentes no Brasil, seja por conta de onde elas moram, seja por conta das finanças que elas têm, dos ganhos que elas têm, ou até mesmo por conta da idade delas, como eu comentei. Programa de debate, por exemplo, Canal Livre, é um programa de debate que tem na Band, focado na classe A. O Jogo Aberto é um programa pensado para a classe C, pensado de futebol. E o Casos de Família, que agora já não está mais no ar, mas é um programa pensado para a classe D. Quer dizer que classe A não pode ver e se divertir tudo mais? Não. Mas classe D e E é o público-alvo, pensando no tipo de pauta que está ali, no tipo de abordagem, no tipo das coisas que estão ali do dia a dia de quem faz parte da classe D e E do Brasil, e rola uma identificação. Programa de auditório, por exemplo. Programa do Ratinho é um programa de auditório, assim como o Domingão do Hulk. Só que o Domingão do Hulk é pensado mais para a classe C. E o programa do Ratinho para a classe D e E. É só você ver o tipo de pauta, o tipo de abordagem, o tipo de conteúdo que está ali e a forma de se comunicar, inclusive. Então, saber quem é o seu público-alvo faz toda a diferença para a gente conseguir fazer uma comunicação efetiva. E agora eu quero aplicar isso para vocês. Saber o perfil das pessoas da sua igreja local faz toda a diferença para você conseguir se comunicar de maneira efetiva com elas. Vou dar um exemplo, e vocês conseguem saber isso com a secretaria da igreja de vocês. É que às vezes a gente não vai atrás, a gente vai no olhômetro. Mas se você for falar com a secretária ou o secretário da sua igreja, você vai conseguir saber qual é a porcentagem de homens e mulheres na sua igreja, a média de idade, a classe social das pessoas da sua igreja, é possível você saber. E isso vai fazer a diferença para você poder se comunicar mais efetivamente. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você, na hora de entender quem é a sua igreja, você percebe assim, 80% da sua igreja não usa Instagram. E aí você faz todas as postagens, ou todas as propagandas de eventos da sua igreja no Instagram. Você vai conseguir falar com a maior parte da sua igreja? Não. Agora, se você descobre, a maior parte da minha igreja usa o WhatsApp. Puxa, isso aqui vai ser interessante. Eu tenho uma tia minha, e aí isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Mas eu tenho uma tia minha que ela é a típica tia do WhatsApp. Todo dia de manhã ela manda alguma mensagem, que tem umas flores, que tem umas mensagens bonitinhas, com uns vídeos, com uma águia voando, às vezes tem um rosto aparecendo. E para minha tia isso faz a diferença. E para pessoas como ela, isso é uma comunicação que faz sentido. Para mim pode não alcançar, mas lembra, se eu quero falar com pessoas como a minha tia, eu falar de uma linguagem do TikTok ou do Instagram não vai alcançar a minha tia. Mas se eu mandar um videozinho do WhatsApp, garanto para você, pessoas como a minha tia vão ouvir aquilo e vão ficar felizes em receber aquela informação e vão
ainda compartilhar para o máximo de pessoas possível que ela tiver nos contatos dela do WhatsApp. Então, vamos lá, fazer um exercício prático aqui com vocês. Vocês vão promover o clube de aventureiros. Vocês têm que se comunicar com qual público para que tenha um engajamento? Com pai e mãe. Eu já deixei a resposta aqui para facilitar já. Você vai ter que falar com os pais ou as mães. Eu coloquei mães aqui porque a vivência que eu tenho, pelo menos na minha igreja local, em alguns lugares que eu já fui, é que as mães costumam ser mais ativas do que os pais em relação ao clube de aventureiros, mas tem muitos pais realmente que se envolvem. Então, não adianta você, se você quer fazer uma propaganda para que haja um envolvimento do clube de aventureiros, se você focar nas crianças, provavelmente teu engajamento pode não ser tão bom, porque no final das contas as crianças não vão sozinhas. Quem é que vai levar as crianças? Os pais. Então você tem que se comunicar com os pais delas. Por exemplo, você vai falar do clube de desbravadores, vai se comunicar com qual público? Aí você já consegue falar com gente que vai sozinho, sai sozinho de casa de bicicleta, vai a pé, que são pré-adolescentes e adolescentes. Inclusive porque mesmo aqueles que os pais é que tem que levar, se eles não se sentirem motivados aí, se o pai falar que ele tem que ir no clube de desbravadores, ele vai ou não vai? Não vai. Vai falar, não estou a fim de ir. Então você vai promover uma semana de evangelismo no seu bairro. Você vai se comunicar com qual público? Evangelismo é para quem é de dentro ou para quem é de fora da igreja? Me ajudem a pensar. Para quem é de fora. Então, se você quer falar de uma semana de evangelismo que é focada no público de fora, com pessoas não adventistas, você tem ou não tem que saber quem são as pessoas do bairro onde você vai tentar fazer essa divulgação? Você precisa saber, porque senão você pode fazer toda uma comunicação que vai talvez ser efetiva com os membros da sua igreja. Mas se a semana de evangelismo não é para os membros da igreja, é para o pessoal de fora, você vai fazer um monte de propaganda, vai chegar na semana de evangelismo e a quantidade de visitas que você vai ter talvez seja, sei lá, 1, 2. Por quê? Porque você falou com o público de dentro da igreja, não com o público de fora. Não pensar o público-alvo pode comprometer o resultado de um projeto. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de coisas que eu já vi acontecer. Eu já vi uma vez pessoal fazer feira de saúde, imagino que vocês já tiveram que divulgar esse tipo de coisa, etc. E a gênese do projeto estava errada. Por quê? Eles colocaram uma feira de saúde para acontecer no estacionamento de um supermercado de bairro de gente rica. Gente rica não vai em feira de saúde para verificar a pressão, para ver índice de glicemia, porque gente que tem dinheiro vai onde para fazer essas coisas? Vai no médico, tem plano de saúde, etc. E eu lembro de ter visto um evento desse aí, que não deu certo, fizeram, aí foi um fiasco, um domingo lá, não deu, investiram tempo, recursos, e não deu certo, por quê? O local onde foi pensado, o público-alvo não foi pensado direito. Mas por quê? Porque provavelmente a igreja estava num bairro mais de gente rica, eu falava, não, vamos fazer por aqui. Não deu certo. Agora, se você faz uma feira de saúde num bairro de periferia, a quantidade de engajamento que você tem é muito maior. Por quê? Isso a gente vê inclusive em programas de televisão. Por que tem muitos programas de televisão que tem aqueles médicos que vão lá para responder pergunta do público? Vão meio que dar uma consulta grátis ou até mesmo um advogado. Porque muita gente não tem dinheiro para poder pagar um advogado. Tem gente que, se for depender só do sistema público, isso vai variar, obviamente, de cidade para cidade, do Brasil inteiro, mas se for depender só do sistema público de saúde, para conseguir fazer uma consulta, às vezes, para fazer, sei lá, uma espécie de um check-up, ou verificar a pressão que seja, cara, essas pessoas vão esperar alguns meses, às vezes. E aí, é por isso que feiras de saúde costumam ser boas ferramentas de evangelismo
em bairros de periferia, porque isso chama a atenção das pessoas, as pessoas se sentem acolhidas por quem está fazendo isso. Puxa, a igreja adventista que está promovendo essa feira, puxa, se eles se importam com a minha saúde, eles devem se importar com outras coisas também, e isso abre portas para que essas pessoas tenham interesse em conhecer a sua igreja. Eu vou dar um exemplo aqui, no final dessa primeira parte da palestra, baseado num projeto de evangelismo que eu fiz parte na minha igreja, lá em Jacareí, interior de São Paulo, um evangelismo chamado Cancela. Era um evangelismo focado num público-alvo específico, adolescentes e universitários. Eram esses os públicos. Então, adolescente ali, basicamente de 13 a 17, universitários de 18 até 24, 25 anos. E aí, a gente usou uma técnica bíblica, de partir do conhecido para o desconhecido. Jesus fazia isso, porque ele usava parábolas, ele falava de coisas que o público dele conhecia, e a partir disso ele trazia coisas que o público ainda não conhecia, que eram verdades eternas. E aí, olhando qual é o tipo de conteúdo que adolescentes e jovens universitários mais consomem, qual é a conclusão que a gente chegou? Que o que eles mais consomem é filmes, séries e games. E aí a gente fez uma série de evangelismo que tinha como gancho exatamente filmes, séries e games. Então, isso aqui foi um flyer que a gente fez de divulgação, e na divulgação a gente não falou, por exemplo, que era na igreja, que era uma possibilidade que a gente tinha, né? A igreja também é auditório do Colégio Adventista, mas a gente tentou tirar a palavra igreja, porque a gente sabia que talvez o público que a gente queria falar, se a gente falasse que era um evento de igreja, muita gente ia falar assim, igreja eu não vou. Mas auditório do colégio, quem sabe? A gente levou esses flyers, eu peguei o grupo de jovens lá da igreja também, e levamos a propaganda na festa de adolescentes e jovens de Jacareí e na porta de colégios estaduais e particulares. Eu lembro de ir fazer a entrega desses flyers num lugar lá que tem um rolê que a galera faz lá, o pessoal fica lá tomando corote, fumando maconha, e a gente foi lá, porque a gente quer falar com essas pessoas, não quer? A gente não quer levar o evangelho para elas? E aí eu lembro que eu falei, bom, se eu vou lá, não adianta eu ir todo arrumadinho aqui, que nem eu estou agora, tal. Coloquei um boné de abarreta aqui, minha camiseta do Corinthians, e fui lá entregar os flyers. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o resultado disso, mas se eu queria falar com o público, eu precisava ir onde o público estava e falar uma linguagem que o público ia entender e se interessar. Por exemplo, o horário. Se eu fosse fazer um evangelismo para esse pessoal, se eu fizesse, sei lá, no sábado de manhã, esse pessoal não ia, sabe por quê? Porque eles iam estar dormindo. E a gente fez o evangelismo, sabe que horário? No sábado à noite. Quase depois do pôr do sol. Por quê? Porque dava tempo das pessoas irem no nosso programa, e se eles quisessem depois sair para o rolê deles, fazer qualquer coisa, dava tempo ainda. E nós também pagamos para impulsionar a publicidade nas redes sociais. Então esse aqui é o flyer. Então, por exemplo, olha o que a gente colocou ali. Você sabia que o apocalipse zumbi realmente vai acontecer? Quando? Dia 29/4 às 19h30. De repente a pessoa podia achar que nesse dia ia ser o apocalipse zumbi. Se ela achasse, tudo bem, ela ia lá ver pelo menos. Onde? No auditório do Colégio Adventista de Jacareí. E a gente falou, é baseado em Walking Dead. E aí a gente colocou uma coisa que a gente achou que ia se comunicar com o público. A gente falou, Pocket Show com o Henrique Torres. O Henrique é um cara lá que ele canta e toca, ia cantar música gospel, mas eu não coloquei mensagem musical. O que a pessoa que está tomando corote e fumando maconha quer com mensagem musical? Ele conhece o quê? Pocket Show. E aí a gente colocou Pocket Show com o Henrique Torres. E eu não sei se vocês estão vendo aí, mas não tem a cara de quem é o pregador. Vocês estão vendo aqui quem ia falar essa mensagem? Não, sabe por quê? Porque para esse público-alvo não faria a mínima diferença saber quem é que ia pregar. E aqui foi, e a gente arrumou a igreja de um jeito bem assim, né? Então foi baseado em The Walking Dead, só para vocês entenderem, essa do The Walking Dead, a gente falou algumas curiosidades, né? Coisas da série e tal, e o link para a Bíblia foi, a gente falou sobre o milênio, o que acontece depois do milênio. Quando a gente olha para a Bíblia, e inclusive a gente trouxe espírito de profecia para essa galera,
A gente falou, quando Jesus volta, depois do milênio, que a gente passa no céu e tem todo o julgamento e tudo mais, o que acontece, de acordo com a Bíblia, ao final do milênio, quando Satanás é solto? Aqueles que estavam mortos, perdidos, ressuscitam. E eles ressuscitam restaurados ou do jeito que eles morreram? É um apocalipse zumbi ou não é? E aí a gente fez tudo isso aqui, pegamos as latas velhas, as portas enferrujadas, aí colocamos um pessoal vestido como se fosse o pessoal da série, e eu estava vestido como o personagem principal da série. Eu preguei assim. Aqui, fiquei bonito, né? Mas para o público funcionou. Aqui, ó, a gente fez tipo cosplay dos personagens, e eles ficaram lá na frente, estava na recepção para receber a galera, tal. E olha o tipo da galera que estava indo na igreja. A galera estava indo de boné, de Juliette. Por quê? Era com esse público que a gente queria falar. Eu não estava interessado, de verdade, em fazer com que as pessoas que já são da igreja tivessem nesse programa. Elas até podiam ir, mas não era pensado para elas. Porque evangelismo é para quem é de fora. Aqui mais uma galera. Aí no final a gente tirava foto, porque quem vai nesses eventos gosta de tirar foto com cosplay e tal, né, da série que gosta. Essa aí é a turma nossa. Aí estava todo mundo uniformizado, bonitinho, para o pessoal entender que era um evento bem feitinho. Aí teve um outro que a gente fez de Velozes e Furiosos. Esse aí foi sobre vida após a morte, porque né, o personagem ele morre, né, então a gente foi falar do estado dos mortos. Aí é a mesma coisa, a gente te mostra o que os filmes não te mostraram. Aí o horário, Pocket Show de novo. Aí fizemos lá na frente. Aí a gente pegou uns cosplay lá da Shopee. Mas o pior cosplay de todos, assim, nível Shopee, fui eu de Brian. Aqui o Pocket Show. Eu vou mostrar, porque eu mirei no Brian e acertei no Hulk magrelo. Vocês vão ver aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o nosso Toretto. Olha lá. Isso aí foi o Brian depois de pegar Covid. Aí. E não ficou nem amarelo meu cabelo, ficou verde, né? Mas o olho ficou azul, colocaram a lente azul. E eu preguei assim, porque o público-alvo se interessou. E por mais que tenha ficado engraçado, para o público-alvo funciona. E aí esse é um outro, só para dar um terceiro exemplo aqui, que foi baseado em Game of Thrones. Fizemos de novo a questão do Pocket Show, auditório, colocamos o prêmio para os melhores cosplays da série. Quem quisesse ir de cosplay, entrada gratuita, deixamos lá. Aí fizemos um trono ali, aí ó, foi de Jon Snow ali, que ficou meio João das Neves ali, né? Aí o pessoal ali. Esse pessoal foi muito interessante aqui, ó. O rapaz estava lá na igreja, estava de alargador. Esse outro aqui, ele foi de skate. Eu não sei se você está conseguindo ver. Ele também está com uma espécie de um alargador que tem umas coisas. É um público que normalmente não estaria ali na igreja. Mas a gente falou a linguagem deles. A gente chamou a atenção deles com algo que a gente sabia que eles iriam se interessar, para a partir disso falarmos de algo que talvez eles não sabiam. No caso do Game of Thrones, como são reinos que se sucedem, o gancho foi para a profecia de Daniel 2, da estátua de Nabucodonosor. Então aqui, sentadinho no trono ali, a equipe toda aqui de novo. Esse aqui foi um dos batismos que aconteceram, por conta da série. Esse garoto não só veio pela primeira vez na igreja por conta da série do Cancela, como depois de um tempo, ele começou a trabalhar na Novo Tempo, trabalha na Novo Tempo até hoje, no atendimento do Anjo da Esperança. E eu fiz questão de colocar essa foto dele aí, o nome dele é Osley, porque o Osley casou com a Larissa, que é uma garota aqui de Rondônia, que mora lá em Jacareí, ela é de Paraná, a Larissa Freitas, e ela faz parte do nosso grupo, ela trabalha como cabeleireira lá, e, enfim, como estou aqui em Rondônia, achei legal mostrar uma foto de um batismo de alguém que hoje tem a ver, está casado com uma pessoa daqui, né?
E agora, para terminar essa primeira parte, eu vou mostrar para vocês o vídeo de divulgação da o primeiro evento, que foi baseado no The Walking Dead. E é interessante que a gente conseguiu a voz de uma pessoa. Como eu estou ali no Novo Tempo, deu para chegar perto da pessoa, mas hoje com inteligência artificial dá para imitar. Prestem atenção. Pode colocar o vídeo, por favor. Participe do Cancela. É mais do que fantástico. A gente conseguiu que o Cid Moreira gravasse isso para a gente, foi divertido. Bom, agora eu vou fazer uma pequena pausa e na volta a gente vai falar um pouquinho mais sobre como fazer para a gente falar melhor com o público-alvo, o método bíblico de fazer comunicação. Mas antes de falar sobre isso, só quero colocar esse texto aqui de Paulo, que eu gosto muito, é um texto que me norteia todas as vezes que eu tenho que fazer comunicação para falar do Evangelho. Ele diz: tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Comunicação é isso, é você pegar uma mensagem que é eterna e adaptar para cada público que você quer falar. Não tem nada de errado nisso, pelo contrário, é exatamente o método que Jesus e os apóstolos da igreja primitiva faziam para tornar a mensagem do Evangelho mais compreensível para cada público-alvo. Às vezes o público era o judeu, às vezes o público era o grego, às vezes o público era o romano, às vezes era um outro tipo de pessoa, um escravo. É disso que se trata a comunicação efetiva. Você adaptar uma linguagem sabendo quem é o seu público-alvo, para que ele entenda exatamente o que você está querendo transmitir para ele. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho sobre o método de comunicação, de falar com o público-alvo a partir da Bíblia.